você está, incline na frente e vamos falar mais uma vez com o Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia a ti, ó Deus, por ter nos trazido a tua presença na manhã do teu santo dia, o sábado da criação. A tua igreja se encontra reunida para ouvir a tua palavra. Aqui, Senhor, já cantamos, já oramos algumas vezes, já expressamos a nossa gratidão através das classes da escola sabatina, fizemos os nossos pedidos, Senhor. E agora a tua palavra será aberta. Que o teu poder, o poder do teu Santo Espírito, Senhor, fale através de mim, o pobre pecador. Reconheça as minhas falhas, os meus desafios, as minhas lutas, Senhor. Não me considero capacitado, mas me coloco diante do Senhor, para que o teu Espírito Santo possa tomar conta e esvaziar-me de mim mesmo, neste momento. Que cada coração, Senhor, esteja aberto, disposto a ouvir a tua palavra. Que haja uma mão de dupla via, uma rua de dupla via, Senhor. Que teu Espírito fale, que os nossos corações escutem, que a tua palavra impressione, para que possamos mudar aquilo que tem que ser mudado, para que possamos permitir que o Senhor mude aquilo que nós não conseguimos mudar, e para que a tua igreja seja edificada no corpo de Cristo, como corpo de Cristo, e em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Muito bem, irmãos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ronaldo Oliveira, para quem não me conhece e também para quem conhece é Ronaldo Oliveira. Essa é a igreja do Emelito, irmãos. Eu costumo dizer que a nossa igreja é uma igreja com propósito, não menosprezando nenhuma das outras igrejas, que cada um tem o seu papel e a sua importância. Não pensemos, irmãos, que somos melhores do que os batistas, os testemunhas de Jeová. Não, irmãos, cada um faz uma parte. Mas a nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, cabe uma responsabilidade maior. Nós fazemos parte, aqui um pequeno grupo, mas nós fazemos parte do movimento mundial. A igreja foi fundada em 1863. Mais precisamente no dia 22 de maio de 1863, quando ela recebe o nome Adventista do Sétimo Dia, em uma reunião da Associação Geral. E nascemos com um propósito bem definido, irmãos. Apocalipse 14, 6 a 12. Apresentar as 3 mensagens angélicas ao mundo que carece e que precisa. A primeira mensagem é o Evangelho Eterno. É a base de tudo, o Evangelho Eterno. A segunda mensagem, irmãos, é: caiu a grande Babilônia. E a terceira, o juízo de Deus à volta de Jesus, o fim de todas as coisas e o princípio de uma nova era. Está tudo definido, irmãos. E cabe a mim e a você essa tarefa. O Espírito Santo, ele será tocado, tocará os corações através de mim e de você. A igreja perde totalmente o propósito se concentrarmos as nossas forças e as nossas energias apenas aqui nos cultos durante as programações. O tema de hoje, irmãos, é apaixonados por Deus. João 17, versículo 3. Eu sei de qual. Você sabe? Se você sabe de qual, fale comigo. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos repetir? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Parece haver um contrassenso. Que te conheçam a ti como o único verdadeiro Deus. Bom, se é o único, não tem outro. E Jesus Cristo, irmãos? É o segundo Deus? Não. É o próprio Deus. Mistérios que a nossa mente às vezes não compreende em sua totalidade, mas é exatamente isso. Bom, irmãos, nós viemos aqui falar como conhecer Deus. Só tem um meio de se apaixonar por Ele: é conhecendo Ele. A nossa
tarefa aqui, irmãos, é abrir um pouco as vias de sua alma, para que você se apaixone por ele. Porque sem esse amor, sem esse interesse, sem essa ligação direta com ele, eu não vou dizer aqui, irmãos, que está tudo perdido, porque não está. Mas eu vou dizer, irmãos, que as coisas ficam muito difíceis. Logo, se nós queremos a vida eterna, eu quero a vida eterna, você quer? Se não fosse a promessa da vida eterna, você estaria aqui? Eu acredito que não, irmãos. Diferencia Jesus, o nosso Deus, de todas as outras divindades por aí. É exatamente o nosso, é o único que ressuscitou. Amém? Amém. Fala com alegria, irmãos. Amém? Amém. É esse, irmãos, é o único que ressuscitou. Você conhece alguém que viveu em prol do outro de forma desinteressada? Você conhece alguém, irmãos, que dedicou a sua vida em amor a uma pessoa? Vamos esquecer um pouco as histórias da Bíblia, que tem muitas histórias na Bíblia de pessoas que dedicaram a vida a outra. Mas pense em alguém no nível da humanidade, ou um fato, uma circunstância de alguém que dedicou a vida inteiramente ao outro. Você consegue pensar em alguém? Você acertou na mosca, irmão. Madre Teresa de Calcutá. Se não passa aqui, passa aí, por favor. Madre Teresa de Calcutá. Irmãos, uma história maravilhosa. Ela nasceu em 1910. Aos 18 anos mudou da Irlanda. Ela é albanesa de nascença. O nome dela, eu ia falar o nome de batismo aqui, né? O nome dela de certidão de nascimento, irmãos, é alguma coisa parecida com Angezé Boucher Bojanchu. Acertei ou errei? Eu não sei se é isso, irmãos, mas olha só. Ela sai da Irlanda, onde ela vivia, com seus 18 anos, e vai para a Índia, na cidade de Calcutá. Ali começa um trabalho reconhecido mundialmente, tanto é que em 1979 ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, como reconhecimento pelo seu trabalho realizado em favor dos povos miseráveis e as pessoas sem qualquer chance de obter algo na Índia. Em 2016 foi canonizada por então o Papa Francisco e dedicou a vida inteira, irmãos. Ela dedicou a vida inteira para ajudar as pessoas carentes. Está ali na presença de Ronald Reagan e sua esposa Nancy, presidente dos Estados Unidos. Uma obra linda e maravilhosa, irmãos. Isso toca seu coração? O que você faz, o que eu faço em prol dos outros? Você, eu, fazendo só por nós, por nossa família. Nós pensamos só em nós e nossa família, né? Nós temos dificuldades, você tem dificuldades. A igreja, irmãos, acima de levar a palavra, leva o amor. E não há como falar e levar o amor sem dedicar alguma coisa. A Bíblia tem uma história, irmãos, essa história é de arrepiar. A Bíblia tem uma história de uma pessoa que demonstrou tão grande amor a Deus, uma história de um amor ilimitado, fruto de um relacionamento duradouro, fruto de um relacionamento que mostra resultados. A Bíblia tem uma história de alguém que fez tudo o que Deus pediu. Eu quero, irmãos, que nós entendamos o seguinte: nós só conseguimos obedecer a Deus, nós só teremos alegria e felicidade de obedecer a Deus
se nós entendemos o seu caráter, se nós entendemos quem Ele é. Caso contrário, irmãos, fica uma obediência um pouco que, não vou dizer uma obediência vazia, irmãos, porque eu acho que tudo que nós fazemos, até pelos propósitos errados, coisas certas pelos propósitos errados, Deus aceita. A obediência, o verdadeiro amor leva à obediência. O verdadeiro amor leva à verdadeira obediência. Mas é possível obedecer sem ter o verdadeiro amor? Claro que é, irmãos. Os filhos podem dizer que amam os pais se lhes desobedecem? É possível amar e não obedecer? Eu estou falando da história de um homem, irmãos, e o relato da vida dele está em Gênesis capítulo 22. Abra a Bíblia em Gênesis 22, que nós vamos ler uma parte desse capítulo. E eu peço para seguir no slide. Opa, deu certo aqui. É a história de Abraão, irmãos, cujo nome anterior era Abrão, pai exaltado, e se transformou em Abraão, pai de muitas nações, ou pai de multidões. Deus achou que pai exaltado não era o melhor, porque Deus não gosta dos exaltados, mas pai de muitas nações. Abriu a Bíblia em Gênesis 22? Todos conhecem a história, mas vamos ler, irmãos. Na minha versão diz assim: depois dessas coisas, que coisas? O capítulo 21 vai falar que coisas são, irmãos. Depois do nascimento de Isaac, depois da separação com Agar e seu filho Ismael, e depois de um acordo que Abraão faz com Abinadab, um dos comandantes dos exércitos filisteus, já que ele morava, irmãos, numa terra dos filisteus. Ele faz, Abimeleque, ele faz um acordo pessoal. Obrigado. Depois dessas coisas, diz o versículo 1, Deus pôs à prova Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça o holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Na manhã seguinte, vejamos, um pedido estranho. E Abraão, irmãos, no dia seguinte, de madrugada, olha a urgência, o senso de urgência em cumprir aquilo que Deus está pedindo. No dia seguinte, ainda de madrugada, tendo preparado o seu jumento, versículo 3, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Claro, Isaque não podia faltar. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhes havia indicado. No terceiro dia, que dia? Irmãos? No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, Abraão levava nas mãos o fogo e a faca. Levar o fogo aqui, irmãos, às vezes, na mão, levar o fogo na mão, era queimar a mão, né? Era a brasa, irmãos. Eles colocavam a brasa, não tem tanta facilidade como a gente tem hoje, de fósforo, isqueiro, outras coisas que faz fogo. Pegava a brasa, colocava dentro de um recipiente, e ele ia conduzindo aquilo, porque era dali que saía o fogo. Então Abraão pegou a lenha, o holocausto, colocou sobre Isaque. Versículo 6. E por sua vez,
levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac então rompe o silêncio e disse a Abraão: pai, meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Pode falar que eu estou escutando. E Isaac perguntou: pai, eu estou vendo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus para si o cordeiro para o holocausto. Quando eu li isso aqui, irmãos, no passado, Deus proverá para si, eu entendi assim, que Deus indicou você como holocausto. Deus proverá para si. Na minha cabeça, esse si era o menino. Mas não é isso, irmãos. Abraão estava dizendo: Deus proverá um cordeiro para ele. Deus proverá um cordeiro para si. Ele, Deus. E os dois seguiram juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha, como diz, como era o costume, na hora de fazer um sacrifício, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão! Falou bem alto, irmãos. E 2 vezes: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso. O carneiro estava preso pelos chifres entre os arbustos dos galhos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor clamou a Abraão e disse: aí vem a bênção, irmãos. Toda obediência é seguida de uma bênção. Irmãos, olha só, vou abrir um parênteses aqui. Deus tem uma bênção especial para seus filhos obedientes. Amém? Irmãos, Deus tem uma bênção especial, uma bênção de prosperidade, uma bênção de saúde, uma bênção, irmãos, para que as pessoas olhem e contemplem e sintam que estão na presença de pessoas diferentes, de pessoas especiais. Olha a bênção, irmãos. Deus fala com Abraão: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua mão, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Você obedeceu, você foi obediente. Por isso eu tenho uma bênção especial para você. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, os 2 que ele havia deixado, e juntos foram para a estrela onde ele fixou a residência. Vamos dar uns pequenos toques nessa passagem. Vamos começar pela ordem. Quando Deus pede que ele sacrificasse o filho, o único filho. Veja, irmãos, naquela época os deuses pagãos pediam sacrifício humano. Abraão sabia disso. Mas essa não era a natureza de Deus. Deus nunca havia pedido sacrifício humano. Olha, irmãos, vamos pensar um pouco. Um pedido totalmente estranho. Isso nos ensina, irmãos, que Deus pode pedir coisas estranhas para nós. Por que Abraão tinha certeza que era Deus? Porque ele conhecia
a voz de Deus. Há 4 vozes que falam em nossos ouvidos, irmãos. 4 vozes falam em nossos ouvidos. Vou começar pela principal, a voz de Deus através do Espírito Santo. E vou para pior, irmãos, a voz de Satanás através de seus instrumentos na terra. Cuidado! E tem a voz, irmãos, de pessoas que não têm nenhuma ligação. E tem a voz, a nossa própria voz falando aos nossos ouvidos, à nossa consciência. É importante distinguir quem está falando. Veja, irmãos, vamos pegar um fato dos nossos dias: a guerra entre Estados Unidos e Irã, Israel, Palestina, Líbano, Irã. Rússia versus Ucrânia. Outras guerras espalhadas pela África. Irmãos, qual ser humano, irmãos, de sã consciência ficaria feliz vendo famílias serem destroçadas, casas sendo destruídas com bombas que caem de forma propositalmente? O ser humano, irmãos, é Satanás dando ordens e o ser humano ouvindo e cumprindo essas ordens. Abraão sabia que a voz era de Deus. O segundo ponto, irmãos, 3 dias. Olha, irmãos, como que um fato, quero chamar a atenção dos irmãos para isso, como um fato, irmãos, uma história, parece uma história perdida, mas é uma história, irmãos, que ela vai ao alcance de séculos e milênios para frente. Esse fato, irmãos, acontece 2000 anos antes do nascimento de Jesus, mas ele faz uma referência direta ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde Deus não poupa o seu único filho para a redenção, para a salvação de toda a raça humana perdida e pecadora. Pena que eu não escuto um amém. Amém. Vamos falar amém, é bom. Amém. Falar amém, irmãos, dá uma sensação, dá um... Portanto, irmãos, olha só, 3 dias foi a caminhada. Quantos dias? 3 dias, irmãos. Simboliza, irmãos, olha só. Primeiro tempo para ele refletir. Eles caminhavam calados, não era isso? Irmãos? Até que Isaac rompe o silêncio. Eles caminhavam calados, irmãos. Caladinhos, ninguém fala com ninguém. Porque era um momento fúnebre. O pai iria oferecer, sacrificar o próprio filho. A tristeza, né, Marcão? A tristeza do coração, sacrificar o meu filho, o filho da promessa, por uma ordem que eu não estou entendendo. 3 dias também, irmãos, é um luto em que Cristo permanece no seio da terra, até que ele volta aqui. Quando a criança, irmãos, é poupada, é como se fosse um retorno à vida. Porque nós sabemos da história, mas Abraão não sabia. 3 dias. E agora, irmãos, a pergunta importantíssima. Veja, irmãos, essa pergunta. O menino pergunta para o pai: pai, eu vejo a lenha. Pai, eu vejo fogo. Pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Irmãos, olha só. Abraão respondeu a pergunta, irmãos. Naquele momento ali, ele respondeu: você é o sacrifício. Ele não respondeu, mas ele falou que Deus, irmãos, Jeová Jiré, uma das promessas mais profundas da Bíblia. Deus proverá para si, para ele, o cordeiro. Deus proverá. E eles continuam a caminhada. Eles continuam a caminhada. Uma pergunta, irmãos, feita 2000 anos atrás. Ela respondida
por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2000 anos, irmãos, a resposta vem na pessoa de Jesus Cristo. João Batista, o Cordeiro. Deus andaria pelo meio de nós. Não um de nós, mas um conosco. Porque a natureza de Jesus, irmãos, ela é totalmente distinta da nossa natureza. Não nasceu com a carga do pecado que nós nascemos. Não nasceu propício ao pecado como nós nascemos. Mas em tudo foi tentado, mas não pecou. O sacrifício puro e perfeito, Deus proverá para si o cordeiro. Portanto, irmãos, aquela oferta que deveria ser de Isaac, mas que não seria, é simbolizada na presença, na figura de Jesus Cristo. Deus proverá para si o cordeiro. Esta é a forma, irmãos, que Deus achou para nos falar do seu grande amor por todos nós. 2000 anos após, a resposta dela, na pessoa de Jesus Cristo. 2000 anos, irmãos, o Cordeiro de Deus é oferecido em prol de todos os pecadores. Nós não temos noção do que é isso. Irmãos, vejam, nós não sabemos nada disso. Nós ouvimos uma história, mas a gente não consegue, irmãos, a nossa mente é totalmente incapacitada de entender a essência, a intensidade, a magnificência, o esplendor desse fato, irmãos, do Filho de Deus preso na cruz e sangrando até morrer. Nós não sabemos nada disso. Porque será objeto de estudo por toda a comunidade. Quanto mais nós ouvirmos, irmãos, e quanto mais nós estivermos na presença dele, mais o amaremos. Eu anuncio aqui uma notícia, né, no fórum. Tem um crepe, que eu acredito que pode ser do Johnny, com um alarme disparado. E a pessoa veio dar um recado aqui. Veja, irmãos, nós não temos noção do que é isso. E Deus, irmão, Ele também não pede que nós tenhamos noção do que seja isso. Ele pede que nós abramos o coração para querer entender o que significa isso. Querer entender o que significa isso. Nós não entendemos a Trindade, irmãos. Nós não entendemos a natureza de Deus. Nós não entendemos a natureza de Cristo nem a natureza do Espírito Santo. A pergunta feita pelo fariseu, irmãos, a Jesus: qual era o maior dos mandamentos? Eles perguntaram a Jesus, né? Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E esse é o maior dos mandamentos. E o segundo, que não foi perguntado, irmãos. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo. A essência da lei de Deus é o amor. Foi isso que nós falamos na classe nessa manhã? A essência das profecias, dos dons, dos dons espirituais, a essência é o amor, irmãos. Irmãos, nós não podemos amar ninguém, e nem a nós mesmos, se nós não sentirmos primeiro o amor de Deus por nós. A forma como Deus utilizou, irmãos, para chamar a nossa atenção para amá-lo é através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí eu vou para o que Ellen White diz, irmãos. E nós estamos encerrando agora. Eu vou para
quero mais disso. Ou seria passar cada dia, irmãos. O quê? Pode continuar, irmãos. Leia comigo. Dando a vida de Jesus, deu a palavra, devemos tomá-la ponto a ponto, deixando que a imaginação se eleve e associada sempre, em particular as cenas finais de sua vida terrestre, contemplando assim seus ensinos e sofrimentos, o infinito sacrifício por ele feito para a remissão da raça humana. Podemos revigorar nossa fé, vivificar nosso amor e unir-nos mais profundamente com Cristo Santo, nosso Salvador. Está aí, irmãos, a resposta. Mas você não tem tempo, né? Uma hora é tempo demais. Seu dia é muito corrido, não é isso? Levanta muito cedo, deita muito tarde, está muito cansado. Irmãos, olha aqui, esse cansaço é Satanás colocando em nossa vida. Irmãos, o que eu vou falar aqui serve para mim, tá? Esse cansaço, irmãos, esse estresse que provoca a depressão, que provoca o descontentamento, a falta de motivação, ela vem, irmãos, porque nós não estamos tirando tempo para passar com Deus. Passar tempo com Deus, irmãos, vivifica a nossa fé. Passar tempo com Deus, irmãos, aumenta o nosso amor por nós e pelos outros. Passar tempo com Deus, irmãos, recebemos o Espírito Santo. Recebemos a unção do Espírito Santo. Mas eu sei que você não tem tempo. Irmãos, em nome de Jesus, se você não tirar tempo, irmãos, o que eu vou falar aqui é pesado, irmãos. Se nós não tirarmos tempo, irmãos, para analisarmos Jesus Cristo, o nosso Deus, o seu sacrifício por nós, irmãos, nós ficaremos no meio do caminho. Abraão só obedeceu porque ele conhecia a voz de Deus. Através da história de Abraão, irmãos, 2000 anos atrás, Deus revela o futuro. Através, irmãos, da história de Abraão, 2000 anos atrás, 2000 anos, irmãos, atrás não, estou errando, 2000 anos antes do nascimento de Jesus, 4000 anos atrás, Deus revela o plano da redenção. Nós queremos ser salvos. A vida eterna, João 17,3. Nós queremos ser salvos. A vida eterna é esta. Olha, irmãos, a vida eterna não é guardar os mandamentos, não é guardar o sábado, não é devolver dízimo, não é ser generoso, embora tudo isso seja importante. A vida eterna é esta, irmãos, que conheçam a Deus como o único, suficiente, Marcelo, todo capaz, absoluto Deus, e a Jesus Cristo a quem enviamos. Jesus, irmãos, ele não é só um exemplo para nós, ele é a essência do próprio Deus. Irmãos, se olharmos para Jesus como sendo o próprio Deus, irmãos, vai acontecer uma revolução na nossa vida, porque foi ele quem falou, irmãos: quem vê a mim, vê o Pai. E foi ele que também falou, irmãos: eu e o Pai somos um. E foi ele que falou: ninguém vai ao Pai senão aquelas pessoas a quem o Filho se manifestou. Logo, irmãos, lembra que eu falei lá no início da mensagem? A nossa igreja tem um propósito, irmãos. A nossa igreja, ela nasceu com um propósito bem definido. Apocalipse 14, Apocalipse 12, 6, Apocalipse 14, 6 a 12. Pregar o Evangelho eterno.
Veja, irmãos, a nossa igreja é a igreja do Evangelho eterno. A nossa igreja, irmãos, é a igreja do amor. Nós somos irmãos do amor. Esta é a característica que devemos ter todos nós. A igreja do amor. Porque se me amares, guardareis os meus mandamentos. A base é o Evangelho, irmãos. E o Evangelho é Jesus pregado na cruz. O Evangelho não é outro. O segundo propósito, irmãos, é anunciar a queda de Babilônia. Tudo o que vemos não permanecerá. O grande terremoto, irmãos, no Apocalipse, a Bíblia fala do grande terremoto. Irmãos, o grande terremoto nada mais é do que um abalo sísmico tão poderoso no planeta, irmãos, que não ficará uma construção de terra. Isso é literal. Irmãos, quando Jesus voltar, irmãos, e Satanás ficar aqui, ele não terá nada para fazer. Tudo destruído. Caiu a grande Babilônia, que até então dava de beber, irmãos, do vinho, eu estou falando de Babilônia, do vinho da sua prostituição aos governantes do mundo. E a terceira mensagem, irmãos, que eu e você temos que falar é o seguinte: existe salvação no juízo de Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Há uma nova terra diante de nós. Há uma promessa de vida eterna. Irmão, se eu entender isso, eu não vou tirar 1 hora por dia, eu vou tirar 2, 3, 4. Teresa de Calcutá entendeu, irmãos. Veja, irmãos, ela dedicou a vida toda. Paulo entendeu, irmãos, ele dedicou a vida toda. Deus não está pedindo para você dedicar a vida toda. Deus está pedindo para você dedicar uma parte do seu dia, primeiro para conhecê-lo. E quando conhecemos a Ele, irmãos, não tem como se apaixonar por Ele. O tema do sermão é apaixonados por Deus. Não tem como não apaixonar por Ele se você conhecer a história dele. Vou convidar a Naila. A Naila vai cantar uma música, irmãos, para a nossa despedida. E eu tenho 2 apelos durante o hino. A música que ela vai cantar. São 2 apelos. O primeiro apelo é para você, adventista do 7º dia, que está negligenciando o seu tempo de qualidade para com Deus. E o segundo apelo, irmãos, é para você que não é adventista do 7º dia. Gostaria de conhecê-lo? Gostaria de estudar a Bíblia com nós, adventistas do 7º dia? Gostaria de fazer um curso bíblico? Gostaria de se preparar para o batismo? Para você que não é adventista do 7º dia, o convite está feito, irmãos, para as 2 categorias de pessoas que estão na nossa igreja. Ou são, ou não são. Para quem é adventista, irmãos, se você, o Espírito Santo tocou o seu coração, você fica em pé, e aqueles que quiserem, irmãos, o altar está aberto para pedirmos a Deus, clamarmos a Deus, que Ele se manifeste na nossa vida, que Ele seja o ser real e verdadeiro da nossa vida. Você pode vir à frente se quiser. Se quiser ficar em pé, aí onde está, pode vir. E o mesmo para as nossas visitas, para os nossos amigos. E se você aceita Jesus e quiser vir à frente, venha. Se quiser ficar onde está, fique. Mas que não saia daqui sem essa decisão.
voltas triste e como ninguém. Pra que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te dá? Vem para Jesus. Fica aí sofrendo, se Deus tem a solução para todos os nossos problemas. Não há problema que Ele não possa solucionar. Ele só quer uma chance e uma oportunidade. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste e como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e o abrigo podes encontrar, onde tua vida pode retomar sua força e seu vigor. Eu estou aqui, Jesus. Eu aceito meu convite. Não tem lugar para ele. Não tem. Quem não aceita não tem lugar, não tem orgulho. Não tem orgulho. O mundo não oferece nada, não pode oferecer. Tudo que o mundo oferece é passageiro. E sempre deixa uma marca de dor e sofrimento depois do prazer que o mundo e Satanás oferece. Não há alegria, não há felicidade no mundo, mas na presença de Deus há. Oramos. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Por que não poupaste o Teu único Filho, Jesus Cristo? Porque deixaste sangrar até o fim, até que a morte o levasse. Mas a sepultura não foi o final. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque a sepultura não foi a resposta final. Na manhã, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Está à destra de Deus e voltará a essa terra para receber todos aqueles que fizeram compromisso com Ele. E nós, nesta manhã, fazemos um compromisso contigo, Jesus, de passarmos mais tempo ao Teu lado. Porque é a única forma, Senhor, da nossa fé aumentar, do nosso amor aumentar e de recebermos o Espírito Santo.
Também, Senhor, não nos deixe em nossas casas, nos dias de culto, de oração, nesta igreja. São momentos também, irmãos. São momentos, ó Pai, de unidos em oração, buscarmos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Também não nos deixe, Senhor, em casa, quando há tantas pessoas necessitando do seu auxílio, da sua ajuda, e essa ajuda, esse auxílio vem através de nós. E não nos deixe, Senhor, conformarmos com este mundo, e nem sentirmos prazer nas coisas deste mundo, porque esses prazeres, eles são todos deturpados. Ó Deus, nós sabemos que não há verdadeira alegria nas coisas do mundo, são passageiras. Atrás fica a marca da dor e do sofrimento, as cicatrizes que nunca apagam. A dor até ameniza, mas as cicatrizes ficam. E nós estamos aqui, Senhor, fazendo um compromisso contigo. O nosso compromisso é de ler a Bíblia todos os dias. O nosso compromisso, Senhor, é de buscar a unção do Espírito Santo, porque ele será derramado àquelas pessoas que pedirem. O Senhor não nos negará o poder do Espírito Santo. O Senhor não nos negará, porque a tua palavra garante. Acaso o pai deixará de dar pão, peixe ao filho que pede? Mas eu não negarei o poder do Espírito Santo. Amém. Nos conceda no restante de sábado feliz a tua presença e companhia. Possamos desfrutar do almoço preparado pela escola sabatina em homenagem aos pais. Nesse relacionamento de convivermos uns com os outros e de nos fortalecermos com a tua obra nessa terra. É o que nós pedimos em nome de Jesus.